Olá pessoal, essa aula teórica apresentando vetores em Java é bem introdutória, vou só mostrar arrays e na sequência eu já vou mostrar um pouco da prática. Outras aulas para frente a gente vai ver coleções mais aprofundadamente e de forma mais rica como trabalhar com essas estruturas de dados em Java. Então essa é uma introdução para começar a entender e pensar em uma estrutura que não seja uma variável que recebe ou manipula um valor único. E quando eu tenho situações que preciso de flexibilidade, eu vou ter que criar 10, 20 variáveis e essa não é a saída. Se fosse assim, não existiriam programas tão complexos e tão bem escritos e tão funcionais para os usuários. Certo? A gente vai ver arrays, vetores, na verdade em Java, começando com a estrutura de array. Ok? Essa aula teórica eu vou usar um material do professor Vitor Souza, da Universidade Federal do Espírito Santo. Ela é Creative Commons, ela está distribuída gratuitamente na internet. Então esse material visual de slides é do professor. Vamos lá? Então qual a motivação para usar vetores? Representar diversas variáveis associadas. Imagina a situação, eu tenho uma gestão ali de número de bilhetes de Mega Sena, certo? Então eu vou fazer 6 jogos. Vou criar. Desculpem, vou fazer 6 jogos, não. Vou fazer um jogo e vou criar, vou fazer uma cartela com 6 números. Então ali eu tenho um exemplo possível de ser utilizado. Variáveis inteiras sendo declaradas, chamadas num loteria 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, isso para um jogo de 3,50, uma cartela. Imagina se eu for jogar 17.517, quer dizer, posso jogar 15 números numa cartela, ou se eu for jogar 200 cartelas. Eu vou ter que parar para abrir o sistema, fazer tudo, esses copy e cola absurdos e colocar um monte de nomes variáveis sequenciais para poder dar suporte a uma solução dessa. Então isso é inviável totalmente e Java, como outras linguagens, trabalha com estruturas de dados que são vetores ou coleções. Tá? Então os vetores, no caso a gente vai trabalhar com arrays em Java, possuem essa sintaxe. Eu vou iniciar sempre como eu faço em Java. Ficou feio esse. Eu vou iniciar declarando o tipo da variável, certo? Nesse caso, é o tipo que vai ser inserido, o tipo de variável, quer dizer, o tipo de cada valor inserido em cada posição dentro do vetor, dentro do array. Então, eu estou dizendo aqui que este colchete abre e fecha está dizendo assim, jogo 1 é uma variável do tipo array de inteiros, ok? Quer dizer que, vamos mudar a corzinha aqui, vamos ler certinho. Na hora que eu quero eu não consigo mudar esse cara aqui. Eu leio assim, jogo 1 é do tipo array de inteiros, ok? Também posso dizer assim, a variável, seguindo a sintaxe de C, a variável que é um array chamada jogo 2 é um array de inteiros. Essa primeira versão aqui é a versão mais usual, certo? Então o que acontece? Quando eu declarar essa variável e for utilizar ela, cada posição que eu acessar dela, eu tenho que ter um inteiro. Isso vai ser validado pelo Java, não posso colocar uma string, não posso colocar string é um objeto, lembra? Não posso colocar um caractere, não posso colocar um outro tipo de objeto, eu tenho que colocar inteiros. Professor, se eu quiser um array de objetos, eu posso? Pode. Essa é a beleza. Vamos chegar lá. Então, vetores são objetos. O vetor em si é um objeto, certo? Então, o vetor em si é um objeto, o que significa que no código acima, nesse exemplo aqui, temos apenas referências. Vou ter, para jogo 1, é uma referência na memória. Para criar objetos vetores, se usa uma sintaxe especial. Qual é essa sintaxe? Para vetor, posso criar assim direto. Declarei ele aqui. Por exemplo, declarei jogo 1 como inteiro de... por que você está indo, meu filho? Aqui. Declarei aqui, inteiro de... Jogo 1 é o inteiro de arrays. Aqui eu estou instanciando. Jogo 1 vai receber um novo objeto,
eu não preciso declarar new array, porque o Java já entende pela sintaxe, né? Um novo array de 6 posições, ok? Que posições são essas, professor? Então, jogo 1 vai ter a posição 0. Eita, não quer escrever. Deixa eu falar. Jogo 1 vai ter a posição 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Tá? Arrays começam sempre em 0. Ou seja, a gente já vai ver isso. Então, um jogo de 3,50 que eu poderia estar controlando aqui dentro, certo? Da posição 0 a 5, quer dizer 6 posições, eu consigo ter o primeiro número, o segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto que vai ser jogado. É um jogo de 15 posições, então eu crio um vetor para 15 posições, ok? E assim por diante, claro, tudo depende do contexto da tua aplicação. Como eu acesso vetores? Se você já estudou, muitas estudam algoritmos usando C, é da mesma maneira. Nome da variável, lembram? A variável, o objeto, o nome do objeto é jogo 1, que a gente declarou no slide anterior. Posição. Aqui, ó. Dentro dos colchetes eu coloco a posição. Então, se eu quero acessar a posição 0, que é a primeira posição de um array, eu coloco o nome da variável e o índice dela. Posição 1, posição 2, posição 3, 4 e 5. As 6 posições. Estou atribuindo valores, lembram? Estou atribuindo o valor 4 para a posição 0, 8 para 1, 15 para 2, 16 para 32, 23 para 4, 42 para 5. Beleza? Aqui um lembretezinho, sempre que a gente for depois trabalhar com loops, eu vou, assim como em C, eu já falei, né, os índices começam em 0 e eu vou até o tamanho menos 1. Beleza? Bem facinho de lembrar. O que é que é diferente de C? O Java não permite acessos fora do vetor. O C, se você acessar fora do vetor, ele vai te trazer lixo. Ele não vai lançar um erro. O Java não me permite. Então, se eu tentar aqui embaixo, ó, acessar jogo 1, posição 6, e ele é um array de 6 posições, mas ele a quinto índice acaba, o sexto índice acaba em 6, em 5, opa! Recapitula. Ele é um array de 6 posições e a última posição, o último índice de posição é o 5, tamanho menos 1. Certo? Se eu tentar acessar aqui, ó, jogo 1, posição 6, não importa o que eu tenho, se eu estou tentando ler ou atribuir algum valor, a linguagem vai me lançar esta sintaxe. Array index out of bounds exception. Essa exceção, traduzindo, para quem não lembra, sempre falo, dá uma olhada no inglês básico, esse é bom. Translate do Google do lado, certo? Importantíssimo compreender as mensagens de erro. Eu vou falar de exceções explicitamente. Vou dedicar um vídeo explicitamente a tratamento de exceções, ok? Agora não é nosso foco ainda. Deu erro, vamos fazer um jeito que não deu erro, porque nós não vamos tratar ela ainda. Mas é isso que acontece. Se eu tentar acessar um índice fora do vetor, quer dizer, uma posição que não existe no vetor, eu vou ter um array index of bounds exception, certo? Então aqui eu tenho o meu operador de indexação, é o colchete. Vetores são criados dinamicamente. O que isso quer dizer? Eu crio os vetores durante a instanciação deles, beleza? Então, imagina que você queira criar um vetor qualquer aqui, ó, embaixo nós vamos criar, e eu quero que ele, não quero declarar ele. Eu posso declarar o tipo de objeto como vetor, mas eu não preciso instanciar ele já com o tamanho inicialmente. Eu posso fazer isso no decorrer do sistema, tá? Então, imagina que eu quero declarar esse objeto vetor aqui, de nome vetor, com um tamanho definido pelo usuário, pela interface. Então, lembro lá, tem um videozinho que fala sobre o scanner para fazer leitura de dados da linha de comando. Então, eu vou usar um scanner, vou pegar, jogar numa variável inteira o valor que entrar da digitação, e daí eu vou, aqui tudo bem, estou fazendo a mesma linha, declarar o vetor do tipo array de inteiros,
e vou instanciá-lo com que tamanho? O tamanho que for digitado na linha anterior, ok? Posso criar isso, então, uma criação dinâmica. Qual a questão com os arrays em Java? Eu não posso mais alterar esse tamanho durante o uso dessa variável enquanto ela estiver em memória, tá? Então, dentro do escopo de um bloco de comandos, eu não consigo alterar esse valor, ele não é flexível para eu adicionar novos elementos nos arrays. A gente vai ver nas próximas aulas coleções que permitem esse tipo de comportamento. Então, os vetores aqui de arrays, eles possuem um atributo chamado length, certo? Lembrem, length é com GTH e não com GHT. Erro comum. Até hoje eu erro. É terrível. Esses dias eu vi um Twitter que os próprios programadores de língua inglesa estavam brincando com o length, que eles mesmos se enganam às vezes. E o resto do mundo muito mais, né? Então, a gente tem um atributo de acesso direto, que é o length, para que nós possamos saber qual é o tamanho da variável. Então, imagina que lá em cima eu criei, lembram aqui? Nessa linha eu criei o vetor de tamanho dinâmico. Então, na hora de programar, eu não sei qual é o tamanho desse vetor. Porque eu não declarei ele eu não instanciei ele com 5 posições. Então, lá na frente, se eu for fazer um for, aqui embaixo, tá vendo aqui? Se eu for fazer um for, fazer um loop nesse vetor e interagir nele, eu não vou colocar enquanto i menor que 5, por exemplo. Eu vou dizer enquanto i menor que o tamanho do vetor. Mesmo que eu soubesse o tamanho que fosse em 5 posições, esta seria a boa prática a seguir, certo? Eu ainda diria mais. Dicasinha de performance e de economia de memória. Eu criaria na linha anterior uma variável do tipo inteiro que recebe o tamanho do vetor e faria i menor que o valor dessa variável, certo? Assim eu não tenho que fazer o compilador, né, o interpretador, ler o atributo de vetor toda vez que ele vai executar. Pode ser, talvez no array ele não tenha uma depreciação de recurso muito grande, mas em outros objetos sim, né? Porque eu estou entrando em camadas de objetos. São detalhezinhos que eu posso melhorar a performance. E vou incrementando de um em um e acessando daí o quê? Acesso à posição i, do meu loop. O meu índice do loop eu posso jogar dentro do indexador do vetor. Por quê? Porque daí ele vai me trazer a posição correta. Então, posição 0, depois a posição 1, depois a posição 2. Aqui eu estou atribuindo para o mesmo, é um exemplo bem besta, né? Para cada posição eu estou atribuindo o valor que é o índice dela, certo? Mas poderia atribuir qualquer valor, poderia fazer um scanner next info, poderia estar lendo um conjunto de outros vetores que eu recebi de uma tela. Tudo isso a gente vai ver durante as próximas aulas. Então, depois de criados, lembrando sempre, isso daqui é importante, aqui embaixo, moçada, depois de criados, vetores não podem mudar de tamanho, vetores do tipo array. Então, vetores de objetos, isso é importante, aqui eu começo a ter um ganho maior ainda, quando eu penso em programação orientada a objetos, e eu sempre falo e reforço que a programação orientada a objeto, pensar orientado a objeto é a grande questão, né? Criar as estruturas e saber trabalhar com objetos é o que realmente deixa nossos programas poderosos e reutilizáveis. Então, vetores não estão limitados a tipos primitivos, tipos inteiros, double, char, bit. Eu posso usar o quê? Objetos. Então, eu posso... Aqui está um objeto conta, tá vendo no exemplo? Mas lembrem, string em Java é um objeto string. E muitas vezes o iniciante no aprendizado esquece que a string é um objeto. String é um objeto, poderia colocar aqui string, minhas contas, ou nomes de alunos, seria o nome da minha variável e ele é do tipo string, cada registro vai ter o nome de um aluno do tipo objeto de string. No exemplo eu tenho hipoteticamente uma classe conta, essa classe conta deve ter inúmeros métodos e propriedades e cada posição do meu vetor, do meu array, então cada posiçãozinha, cada entrada do meu array vai ter
um objeto pulado do tipo conta. Aí eu começo a poder, né, crio um objeto, implemento nele todo o comportamento necessário para aquele objeto, implemento propriedades e num vetor desse, imagina aquele exemplo anterior, eu poderia ter um objeto chamado cartão de loteria, certo? Cartão Mega Sena é o nome da minha classe. Aí eu posso ter um vetor de jogo. E o jogo é um array do tipo cartão Mega Sena. Aí eu faço aquela pergunta que estava lá no exemplo anterior. Quantos jogos você quer fazer? E peço para o usuário digitar. Eu vou fazer 6 jogos. Dentro da classe cartão Mega Sena eu posso ter 5 números. 6 números, né, Mega Sena? 6 números, certo? Posso ter lá dentro um array também, que vai comportar os 6 números. E aí dentro desse array que é do tipo Mega Sena, eu vou ter cada jogo. Olha como eu expandi, como eu melhorei o meu sistema. Agora eu permito que o meu jogador, o meu usuário, escolha quantos jogos ele quer fazer, quantas cartelas ele quer jogar. Nesse exemplo, cada cartela ele tem que jogar 6 números. E eu vou permitir a ele criar um array, 15 jogos, 15 posições. Cada uma delas eu posso perguntar qual é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto número, armazenar no array de um objeto e jogar esse objeto dentro da posição do array de jogos. No final, gravo, sei lá, né? Imprimo as cartelas, esse tipo de coisa. Mas entenderam? Faz um trabalho mental aí e imagina essa solução, tá? Eu acho que eu vou usar ela como nossa demonstração prática numa próxima aula, ok? Mas voltando aqui, então minhas contas é um array do tipo objetos do tipo classe conta, cada objeto é do tipo conta, e ele vai ter 7 posições, ok? Então ele vai do índice 0 ao 6, vai ter 6 contas. Por exemplo, eu tenho um outro objeto que eu estou criando, outra variável do tipo objeto array de coordenadas, e vão ser 5 coordenadas que vão ser armazenadas nesse array. 5 objetos do tipo coordenadas. E daí vejam, lembra que a gente tinha feito int, abre, fecha colchete, um número? Aqui é que eu estou fazendo. Vamos mudar a cor. Em azul aqui, ó. Eu estou fazendo new conta 7 vezes. Porque agora meu array é do tipo conta. Beleza? Então responda rápido. Quantas contas e coordenadas foram criadas no código acima? 0. Como assim 0? Eu só criei os vetores. Eu criei o array que vai receber um objeto daquele tipo. Eu não criei uma nova conta, um novo objeto conta. Eu criei, quando eu tenho esse... Mudar de novo a cor, vamos usar laranja agora. E a bolinha aqui, ó. Quando eu uso esse colchete, eu estou dizendo que eu vou criar um objeto array. Então, quando eu faço um new qualquer coisa, qualquer tipo de objeto, qualquer valor, ou se é um primitivo ou um objeto do tipo array. Aquele objeto é array, cada índice dele vai receber objetos desse tipo. Eu não estou criando o objeto coordenadas, eu não estou criando o objeto conta. Aí, para eu armazenar um objeto conta dentro das minhas contas, eu tenho que fazer depois, sei lá, C1 igual a new conta, atribuo os valores de conta, não sei qual é o contexto aqui de conta, atribuo os valores de propriedades e posso falar assim, minhas contas índice 0 igual, ou índice qualquer coisa igual C1. Aí eu coloquei o objeto do tipo conta dentro de um array que aceita objetos do tipo conta. Ok? Então, o código acima criou apenas as referências. Se eu tentar fazer aqui um system out println minhas contas índice 5, índice 5 funciona, professor, porque não vai dar um out of bounds, porque tem os 7 posições, é de 0 a 6, então o 5 vai funcionar. Sim, mas ele vai me lançar um null pointer exception. Por quê? Porque... desculpa aqui, ó, tá vendo o ponto número? Eu estou tentando acessar, isso é possível, né? Daí aquela posição, se eu acessar ela direto, ela vai me trazer o objeto armazenado lá dentro. Aí eu posso acessar direto métodos, né, com o chain, encadeamento de chamadas, né, como este grupo aqui, ó, como esta instrução aqui. Vai me retornar um objeto gravado nessa posição, eu posso, na sequência, ponto acessar propriedades públicas e métodos, certo?
Aqui eu vou ter um null pointer exception, porque no exemplo eu não atribuí, eu não coloquei um objeto, lembram? Tinha que ter feito um new conta e atribuído a esse objeto, que é uma nova conta, dentro da posição 5. Como não foi atribuída, a posição 5 tem um valor nulo. Quando eu crio as coordenadas, aqui em cima, ou as contas, quando eu crio um array do tipo de um objeto, cada posição é instanciada com valor nulo. Ela é atribuída um valor nulo para cada posição. Ok? Por isso que nesse exemplo direto, na sequência da criação, eu teria um retorno de null pointer exception. Então, vetores são zerados na criação. Tá vendo bem aqui em cima? Quer dizer, eles são instanciados com as posições nulas. No caso de por exemplo, de um vetor do tipo inteiro, cada registro vai receber um inteiro, eu teria um vetor com valores zeros. Um vetor do tipo qualquer objeto, nesse exemplo conta, eu vou instanciar com 3 posições, cada posição vai receber o valor. Para usarmos objetos no vetor, precisamos criá-los, como eu exemplifiquei mentalmente no slide anterior. Então, por exemplo, eu vou fazer um loop aqui com for, certo? Percorrer todo o vetor, então eu vou do 0 até o tamanho final do vetor, até o length dele. Lembram? Sempre usando menor. Menor por quê? Porque é menos 1. Não é menor igual, porque se eu for até a posição, se eu criar 3 posições, eu vou de 0 a 2. Índice 0, 1, 2. 3 posições. Por isso que eu testo no for o i menor. Se eu colocar o i menor ou igual, o último loop, a última iteração desse for, vai ser o índice 3. Se tentar acessar o índice 3 de um vetor com 3 posições, vai dar erro. Beleza? Ok, então, nesse exemplo, eu estou instanciando um objeto conta. Professor, mas quando eu instancio um objeto conta, ele está vazio, entre aspas. O objeto conta, suas propriedades estão vazias, ou ele vem com o seu estado inicial. Tudo bem, mas a partir do momento que eu instancio um objeto, por exemplo, conta, estou atribuindo ele. New conta, estou fazendo uma atribuição ao índice i do vetor. Então, para cada interação, vetor 0, vetor 1, vetor 2, eu vou atribuir um novo objeto conta. O que eu fiz? Eu tirei este. Eu substituí o nulo por um objeto conta. Um nulo por novo objeto conta. Nulo por novo objeto conta. Isso quer dizer que se eu acessar o objeto, a posição, e tentar acessar diretamente um atributo ou método, eu vou ter um objeto conta retornado. Aí é questões do que eu vou estar acessando dentro do objeto conta, aí a lógica passou para esse objeto do tipo conta, ok? E eu posso fazer a atribuição também, né? Então eu crio uma variável conta do tipo conta, recebe new conta, e daí meu vetor, o índice dele é igual o conta ali em cima. Não preciso fazer o new conta direto igual. Poderia fazer conta igual a new conta, conta ponto saldo igual a 200, conta ponto cliente igual a um objeto de cliente, conta ponto depositar e passar um valor, e daí no final só atribuir esse valor, esse objeto conta a uma propriedade do array. Posso. Lembrem, a programação, a orientação a objeto, a tua lógica é que manda. Então, como vamos percorrer? Até o momento a gente está vendo alguns exemplos rápidos de como atribuir um valor a uma posição do vetor. Como é que eu percorro? É o inverso. Se eu estou atribuindo do lado esquerdo, tá o vetor com a posição recebendo o valor. Se eu vou ler um atributo, se eu vou ler uma posição do vetor, se eu vou percorrer o vetor, geralmente ele vai estar do lado direito. Então podemos usar um for e o atributo length, como fizemos para preencher o vetor. Então, acho que já está compreendido, né? Inicie um for, pode ser um while, ou criando um índice incremental, né? Tudo depende da tua lógica e do teu contexto. For como qualquer outro, inicializo aqui a minha variável índice do loop, testo ela, como eu já falei, testo ela enquanto ela é menor e não menor igual ao tamanho do vetor, a propriedade length do vetor,
porque, insistindo várias vezes, o índice inicia em 0, então o tamanho do vetor sempre é mais 1. O índice é menos 1 do tamanho. Incremento de 1 em 1 nesse exemplo e, por exemplo, aqui estou mostrando em tela o conteúdo de vetor posição i, que vai ser 0, 1, 2, 3, de acordo com a interação do meu laço. Ok? Claro que nesse exemplo aqui tudo depende de qual valor que está dentro do vetor. Se for um objeto, vai executar o toString desse objeto. Se for um int, vai mostrar o valor do inteiro e assim por diante. A partir do Java 5, criou-se uma sintaxe ainda mais interessante. Hoje nós já estamos no Java 11, certo? Esse material é de 2016. Eu uso esse material porque ele é bem didático e as bases não mudaram do Java, isso desde vetores e arrays nesse formato que a gente está vendo, a base conceitual é a mesma há muitos anos, certo? Então, eu posso usar um for, em outras linguagens seria o equivalente a um for each, onde eu tenho a iteração baseada nos elementos iterator, porque os arrays eles estendem a interface iterator, que permite que eu tenha esse tipo de construção. Como é que eu vou ler? Para cada elemento que é do tipo inteiro que está no vetor. Beleza? Vai fazer o quê? Cada vez que tiver uma interação nesse tipo de for, nessa construção, o elen aqui, que é a variável, que vai receber o próximo índice. Então, o vetor vai estar com o cursor no 0. Cada iteração, este for vai mover o cursor para o próximo índice e atribuir a próxima entrada do vetor para elemento, e daí ele executa o bloco de código dentro desse for. Ok? Com objeto seria a mesma coisa, né? Para cada objeto do tipo conta, que nesse caso vai receber um valor C, ou nome C, em array contas, faça, né? Seria um faça aqui, que é execute o bloco de código, ok? Posso fazer uma atribuição composta, essa é uma outra forma de atribuir, de instanciar o meu vetor e já atribuir valores, certo? Então, declaração aqui, um vetor do tipo inteiro, o nome dele vai ser Fibonacci 6 igual, instanciando um vetor do tipo inteiro e já na sequência, dentro de chaves, eu crio o vetor passando os valores que cada posição vai ter. Posição 0 é 1, posição 1 é 1, posição 2 é 2, a 3 é 3, a posição 4, valor 5, é a posição 5, valor 8. Ou eu posso não necessariamente usar aqui, ó. Eu posso ignorar o new tipo do vetor e usar direto desse jeito aqui, ó. Então, o vetor do tipo de inteiros chamado copas é esse cara. Então, eu nem digo quantas posições ele tem aqui, né? Na de cima também não disse, né? Mas eu não preciso fazer o new int novamente. Eu posso passar direto o número de posições, ok? Cada posição. O que isso vai gerar? Um vetor de 1, 2, 3, 4, 5 posições. E já com cada posição preenchido com os valores, certo? E ainda também posso, muito útil em muitos casos, trabalhar com vetores multidimensionais. Lembram lá dos algoritmos, né? Multidimensionais? Então, o criar um vetor de multidimensões, eu digo para o Java que esse vetor vai ter mais de uma posição indexada, mais de um vértice, mais de um vértice indexado, né? Nesse caso é um vetor multidimensional de 2 dimensões, eu posso ter 3, 4, 5. 2 dimensões é aceitável, 3 dimensões muito difícil de começar a gerenciar. Tudo indica que você deveria ter feito uma classe e usado um vetor de uma única posição do tipo de um determinado objeto em cada posição. Porque quanto mais dimensões eu tenho no vetor, mais complexo fica de lidar com ele. Beleza? Claro que isso vai me criar uma matriz aqui, tanto que esse exemplo chama
objeto aqui, perdão. O objeto vai se chamar matriz, ele é do tipo float, com 2 dimensões. Criei um new float com 5 posições na primeira dimensão, 6 posições na segunda. Ou eu posso criar com aquela sintaxe de abrindo as chaves direto. Aqui eu tenho um vetor chamado M2, 2 dimensões do tipo long. E, ó, eu abri a chave para a primeira dimensão, certo? Então vai ser uma dimensão, vai ter um ponto, e cada uma das dimensões internas aqui eu criei um novo array. Então eu tenho o quê? Aqui, ó, é a posição 1, 1, o índice 1, 1, 1, 2, desculpa, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 2, 1, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 0, 2, 1, 2, 2, entenderam? Então aqui vamos escrever em pretinho aqui. Aqui é posição 0, posição 1, posição 2. Posição 0, posição 1, posição 2. Beleza? Putz, vou colocar mais uma dimensão. Melhor não, né? Então, se eu preciso colocar mais uma dimensão, eu vou criar o quê? Eu vou criar uma classe, por exemplo, aluno. Eu queria gerenciar dentro de um vetor nome e notas do aluno. Beleza. Então, primeira coluna do vetor vai ser o nome e a outra dimensão vai ser as notas. Eu posso ter até 4. Tá. Mas daí eu quero pegar e trabalhar com o nome da disciplina também. E cada disciplina, as 4 notas. Meu Deus, olha a complexidade que vai ser para trabalhar com 3 vetores, com 3 dimensões. Cria uma classe aluno, propriedade nome, do tipo string, propriedade notas, do tipo, ou propriedade disciplina, que é um tipo de vetor de disciplinas. E cria um objeto, uma classe disciplina, onde tenho dentro uma propriedade notas, que é um array de 4 posições. Orientação objeto, beleza? Fujam dos multidimensionais, eu diria para vocês que é muito complexo. Mais usado quando? Esse é um exemplo aqui bem... Vou apagar tudo. Esse é um exemplo bom porque ele está te mostrando que é uma matriz mesmo, de números. Então, se eu vou ter cálculos matriciais, tudo bem. Né? É diferente de eu trabalhar com vetores, com objetos não escaláveis, com strings e pensando em banco de dados, com associação que vão estar em campo de banco de dados. Não tem por que eu ficar aumentando minha complexidade com muitas dimensões. Ok? Um exemplo de manipular, podem ver como começa a ficar complexo, é eu trabalhar com um for dentro do outro. Um for com índice i, um for com índice j, um for com índice i que vai trabalhar até o tamanho de M2 lente. Esse daqui é a primeira dimensão, certo? Para cada índice i, eu entrei na segunda dimensão. Aí eu vou fazer o j menor que o tamanho daquela dimensão. E daí eu vou acessar o array índice ij. Vejam que com 2 dimensões eu já não acho tão simples de trabalhar. Aumenta um pouco a complexidade. Se eu meter 3 dimensões aí, dica, sugestão, evitem ao máximo. Repensa a tua arquitetura. Tá? Não posso, entendo, né? Meus vídeos eu estou mostrando que boas práticas e boas práticas também dando dicas, certo? Quero praticar, pratique. É bom até, pratique para ver se realmente vale a pena. Então, matrizes são vetores de vetores, então não é possível criar uma matriz cujas linhas tenham tamanhos diferentes, ok? Eu não posso ter uma matriz que tem assim, a primeira linha tem 2 posições, a segunda linha vai ter mais uma posição aqui, ó. Imagina, né? Aqui eu vou ter mais uma posição. E aqui tem mais 2 posições. Não. Todas a matriz, os vetores sempre vão criar uma matriz de tamanhos iguais, certo? Tranquilo? Não vamos fazer aqueles exercícios propriamente ditos. Eu vou trabalhar uma próxima aula com um vídeo com
um exercício, um enunciado e demonstrar na prática a resolução desse exercício com vetores. Beleza, moçada?